Vamos ler hoje o livro de Hebreus, capítulo 3. E assim, não sei como que é a sua leitura, né, da Bíblia e tudo mais, mas uma das coisas que mais me ajuda a reter aquilo que eu tô lendo, e além de reter, a discernir o que a palavra diz, é ao mesmo tempo ler e explicar. Porque por mais que a gente não saiba explicar certas coisas, eu vou te falar, se você se dispõe para fazer isso, mesmo que pareça que você não sabe, o discernimento desce lá do trono de Deus para os nossos corações, para a nossa mente. Então vamos ler primeiramente todo o capítulo e logo em seguida vamos passar pelos versículos, lendo e explicando. Hebreus capítulo 3. Só um momento, só deixa eu mudar aqui. Um fundo que eu estou ouvindo um fundo aqui pelo fone. E a gente começa. Uma coisa que é legal também, um fundo musical, ajuda muito, tanto na oração como na leitura da palavra, de todos os modos. E meu olho aqui tá meio vermelho, você deve estar reparando isso. É porque essas luzes aqui, mais computador e mais por ser de manhãzinha, né? Ter acordado há pouco, deu uma coçadinha no olho e envermelhou. Mas vamos ler. Hebreus, capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é de Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou eles que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos ler lá do início novamente. Hebreus capítulo 3. Vamos ler versículo por versículo. Capítulo 3, versículo 1. Por isso,
Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Engraçado nessa carta aqui de Moisés não, essa carta do apóstolo Paulo para o povo hebreu. Engraçado como a gente vê ele falando sobre Moisés, né? Porque Moisés é alguém que o povo hebreu respeita, né? Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, reconhecendo quem é o povo hebreu, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, que através dele confessamos nossos pecados e somos perdoados. Considerai o apóstolo, ou seja, o enviado, e sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu. Cristo Jesus foi fiel ao Pai 100%, e a todo tempo e a todo momento, em toda situação e em toda circunstância. E o apóstolo Paulo vem, né, e fala, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Pois, como a gente falou, Moisés é tido como um dos líderes, né, cristãos da história e muito respeitado pelo povo hebreu, pois foi pelas mãos de Moisés que foi trazido a lei, os mandamentos, enfim. Versículo 3. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Moisés, aquele que esteve 40 dias e 40 noites frente a frente com Deus, cara a cara com Deus, aquele cara que quando desceu lá do monte, o Monte Sinai, né? Se eu não me engano é Monte Sinai, espero não estar errando. Quando ele desceu de lá após 40 dias e 40 noites, junto com Deus, o rosto dele brilhava. A face dele brilhava, resplandecia luz. Eu posso dizer que resplandecia da glória de Deus. E mesmo assim, lá no versículo 3 diz, porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, Jesus Cristo. Porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Guarda essa parte. Aí versículo 4 vem dizer, porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Pois imagina aí, olha só, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Aquele que construiu algo, ele tem mais honra do que a construção. E no versículo 4 diz, porque toda a casa é edificada por algum homem. Toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, quem tem maior honra do que Deus? Ninguém, né? E Jesus é Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. 5. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mais uma vez, relembrando e exaltando o quanto Moisés ele foi na vida do povo hebreu, na vida do povo hebreu através do Pai, né? De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Olha só,
mas Cristo, como Filho, a sua própria casa, ou seja, a própria casa que ele construiu, cuja casa somos nós, cuja casa ele mesmo construiu, ele mesmo fez, e que essa casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e a alegria da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. O que eu creio que uma das coisas, né, que Paulo quer dizer com isso, quando fala aqui, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação ou no dia da tentação no deserto. Ele está dizendo assim, para que, isso no caso é para o povo hebreu, né, mas eu creio que pode atingir os nossos corações também. Pois, assim como quando nos provocam e a gente endurece o coração, a gente fecha o coração, né? Fecha a cara. Uma das coisas que nós podemos discernir do coração é que quando ele fecha, é difícil de abrir de novo. De forma que até nossa cara se fecha, a gente vira para lá e não dá atenção, às vezes, para aquela voz que está falando com a gente. O que Paulo está falando aqui com a gente é: não endureça o seu coração diante daquilo que o Deus vivo falou para você. Não endureça pensando que aquilo é uma provocação, uma ofensa. Ou também, como diz aqui, ou como no dia da tentação no deserto, no dia do sofrimento, no dia em que as coisas que você gosta vão ser tiradas de você, para que você se aproxime do Senhor, não se ofenda quando o Deus vivo te tirar algo, quando o Deus vivo te fizer uma coisa para o seu próprio aprendizado, para o seu próprio bem. Não endureçais os vossos corações. Versículo 9. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, não fica tentando o Senhor, eu digo além, não fica tentando o Senhor quando Ele já te fez muito além daquilo que você está pedindo agora, ou daquilo que você está esperando, mas somente descansa. Porque o povo, essa geração que morreu no deserto, por não crer, por não perseverar, mas ficou lá murmurando, provocando a Deus, desacreditando daquilo que ele uma vez falou, que eles chegariam à terra de Canaã. Pensa aí, se o Deus vivo chega em você e fala, através de um líder, de um profeta, seja como for, e fala que você vai ter algo, você vai mesmo desacreditar? As pessoas olharam para o deserto, não viram comida, não viram água, eles viram o sol lá em cima, eles viram o frio da noite e ficaram pensando, e agora? Mas não creram no poder de Jesus Cristo, no poder de Deus Pai, para salvá-los e para prover para eles. Se Deus falou na sua vida que você vai chegar a um certo ponto, por mais que as circunstâncias, como ali no deserto, né, onde não tinha comida, não tinha água, não tinha sombra, não tinha nada. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, creia, pois Deus não está te levando para o deserto para você padecer necessidade até a morte, para você ficar enfermo até a morte. Nunca será para a morte, mas será para te destituir das coisas que você tanto ama. Mas não é amor, um amor verdadeiro, mas é uma paixão carnal. O seu celular, quando a gente jejua, a gente tira uma das paixões da nossa carne, que é a comida. A gente deixa de alimentar a nossa carne para alimentar o nosso espírito com a palavra. De forma que, ao deixar de alimentar a carne e alimentar o espírito com palavra, com oração, jejuando, enfim, nós estamos edificando o espírito e mortificando a carne. Mas voltando lá na questão do deserto, se Deus te falou, descansa até o fim, porque a água Ele vai prover,
a comida Ele vai prover. Se você está no deserto, a nuvem sobre a sua cabeça Ele vai prover para te dar sombra. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, durante a noite para te aquecer e te confortar, Ele vai prover também. Ele não deixou de prover nada para o povo hebreu quando eles estavam no deserto. Mas ainda assim, a cada momento, eles reclamavam, não descansavam em momento algum. E toda aquela geração, por ser assim, não porque Deus foi mau, não porque Deus não gostava deles, porque Deus deu inúmeras oportunidades, mas porque eles mesmos não creram, demonstraram, e assim foram infiéis, eles padeceram e toda aquela geração morreu no deserto. Versículo 10. Assim fui ofendido por essa geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É andar aonde a fé te manda andar. É falar assim: se Deus me prometeu guiar até a terra de Canaã, até uma nova terra, até um novo lugar, ainda que as condições digam o contrário, porque a terra, ela diz o contrário do que a fé nos diz, né? Porém, se você caminhar pela fé, onde Deus te chamou, perseverar e descansar, você vai chegar onde Ele te falou. Esse é o caminho do Senhor. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. 12. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Uma das orações que eu creio que todo mundo tem que fazer é, como falar aquele louvor de Fernandinho: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Os caminhos maus são desde aquela parte de transgredir ao mandamento do Senhor, de transgredir aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, de ter iniquidade, né, que é deixar de fazer a obra que Ele nos chamou e nos deu para fazer. Desde além de todas essas coisas, é não descansar no Senhor, é não ter fé naquilo que Ele te chamou para caminhar. Todavia, versículo 13, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano, do pecado. Uma vez eu ouvi de um cara assim bem humilde, né, no YouTube, que ele falou assim: eu tenho poder para te exortar e você tem poder para me exortar. E nós devemos fazer isso todos os dias e a todo momento, desde que estejamos baseados na palavra. E é sobre isso. Nós temos que nos exortar, nós temos que chamar a atenção uns dos outros e nos animar no caminho de fé. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje. Porque o hoje, um dia vai acabar. E quando aquele grande dia chegar, onde não vai ter mais tempo, né? Porque Deus, Ele está além do tempo. E hoje nós estamos abaixo do tempo. Quando todos nós estivermos na eternidade, já era. Acabou o tempo. Para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado, porque o pecado nos engana e endurece nosso coração. 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nós somos feitos participantes de Cristo. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. E se mantivermos firmemente o nosso princípio da nossa confiança até o fim,
ou seja, da nossa fé até o fim, se caminharmos no caminho da fé e no caminho que Deus deu para nós caminharmos e descansarmos nele e não nos preocuparmos com nada mais desses cuidados mundanos e tudo mais, o que é que vai acontecer? Nós seremos participantes com ele, mas temos que manter a confiança até o fim. 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. 16. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. 17. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Acredite em mim, por mais que você seja bem intencionado, por mais que você tenha algo que parece bom no seu coração, bom de verdade realmente é só aquilo que Deus falou para a sua vida. Todo o caminho que está além disso, eu posso te dizer, e que está além do que a palavra nos diz para fazer, em questão de boas práticas, a própria lei nos diz para a gente ter boa prática, a gente está na nova aliança, mas o que a própria palavra diz é que a lei agora será escrita na tábua do nosso coração, ou seja, quando estamos em Cristo Jesus, queremos fazer o bem, queremos ser bons com nossos irmãos, queremos ter boas práticas. E coisas que estão além disso, e além daquilo que Deus falou para você, além do chamado que Deus deu para a sua vida, se você está fazendo e percorrendo o caminho de outra pessoa, pede para Deus sondar seu coração. Pede para Ele tirar esse caminho mau, pois bom de verdade é o caminho que Ele te deu para fazer, é o caminho que Ele confiou na sua vida para você administrar, para você governar e para você exercer aqui nessa terra. Porque isso de verdade vai contribuir para a volta dele. A última profecia é: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a última profecia, aliás, será pregada em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É assim que está lá escrito. Ou seja, a última profecia é o evangelho chegar a todas as pessoas da terra. Não sei qual é o entendimento que você tem disso, mas o que eu posso falar do meu coração é que se você converteu alguém hoje, ou se às vezes você nem conseguiu converter, mas se essa palavra do Evangelho do Reino chegar a mais uma pessoa, isso significa que Jesus está mais próximo. Então, firmes na fé, com o nosso foco em Jesus Cristo e com as nossas vidas a serviço dele como instrumento na mão daquele que toca, como uma ferramenta na mão do obreiro. Que sejamos assim e que perseveremos até o fim, não importa o que aconteça, mas que você siga na fé que Jesus Cristo te deu e te abençoou aqui na terra. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Se você está aqui até agora, comenta aí alguma coisa. Engaje o vídeo para esse vídeo chegar para mais pessoas. Muito obrigado e até mais.